Olá a todos e a todas, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a ideia hoje é de contar um breve histórico da saúde pública, para você ficar um pouco mais à vontade aí com as suas ideias e teses, conciliar com as suas argumentações. Tranquilo? Bom, como eu já disse, é uma breve história da saúde pública, então não vou entrar em detalhes nos períodos e tal. Bom, vamos lá. Bom, por falar em períodos, eu separei por períodos, né? Período colonial, republicano, porque você já tem o hábito de estudar, né, de historicizar dessa maneira. Tranquilo? Bom, período colonial. A primeira questão é, você sabe, né, que o nome descobrimento, esse termo histórico, ele é inadequado, né? De acordo com Boris Fausto, por exemplo, ele já mostra para nós que é muito mais louvável você utilizar o termo achamento do Brasil, né? Porque já existiam povos aqui nesse território, tranquilo? E a partir disso, eu já quero comentar com vocês um pouco, talvez o primeiro quadro clínico, né, de doença no Brasil, doença de branco, né, passou para a história como doença de branco. O que, que seria isso? Né, com um convívio entre portugueses e indígenas, a população indígena no Brasil, perdão, notadamente não tinha anticorpos preparados para a gripe, por exemplo, e aí você tem um quadro horrível, né, que é quase que um quarto da população indígena sofrendo de gripe e, claro, morrendo, né, devido a não ter um preparo imunológico para tal. Né? Isso passou para a história como doença de branco. Tranquilo? Bom, um pouco mais adiante, você tem aí o que eu coloquei para vocês como classe social e atendimento médico. Aqui é um período posterior do período colonial, em que você já tem nobres e colonos já aqui no Brasil muito bem instalados. E qual é a questão? E aí fique atento, porque você começa a entender que a saúde pública no Brasil já começou segregada. Porque os nobres e os colonos tinham acesso amplo e restrito ao atendimento médico. Qual atendimento médico? Médicos europeus que vinham de Portugal, né, outros países, Espanha, por aí vai. E aí, veja, você vê muito isso naquelas novelas de época, né, com o médico da família. O médico da família, esse cara que nesse momento era um europeu, que vinha, tratava de toda a família, desde o avô até os filhos e netos. E é claro, e a população pobre e escravos não tinham nenhum tipo de atendimento médico. Porque, veja, não existe nenhum tipo de política pública séria para pensar a situação dos pobres, dos descamisados, das pessoas marginalizadas. E essas pessoas vão ficar, né, ao relento, claro, não vão ter nenhum tipo de apoio. Só que, na verdade, existe um apoio que não é por parte do Estado, que é a prática do curandeirismo, né? É legal a gente pontuar isso, né? O curandeirismo, a prática do curandeirismo, essas escravas negras que detinham conhecimento das ervas, né, e da melhor forma possível tentavam curar as pessoas. E aí é muito importante que você não jogue pedra no curandeirismo, uma vez que vários medicamentos hoje, né, sintéticos foram descobertos, são oriundos de folhas, né, que tem uma ligação muito íntima com o curandeirismo. Bom, chegada da família real portuguesa em 1808, eu entendo que um avanço que tivemos, né, foi a fundação de cursos universitários, sobretudo os cursos de medicina, e aí você tem um quadro de substituição de médicos, uma vez que não há mais necessidade de trazer um cara da Europa, né, para tratar da minha família. Eu vou pegar um cara aqui do Brasil mesmo. Só que veja, de novo, é um avanço para quem? É um avanço para os nobres e para os colonos. Porque lembra, a medicina, a saúde, ela é segregada, já começou torta. Né? E aí eu destaco, claro, a atuação importantíssima das Santas Casas de Misericórdia. Desde o período colonial existe as Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia foi o primeiro impulso de ajudar a população pobre. Não partiu do Estado, lembre-se. As Santas Casas de Misericórdia, no período colonial, período imperial e republicano, elas sobreviveram de doações. Sobretudo eram mantidas por religiosos, Igreja Católica, por aí vai. Depois até outras, as casas espíritas também vão ajudar um pouco as Santas Casas de Misericórdia. Mas o início foi um apoio massivo da Igreja Católica. As primeiras Santas Casas de Misericórdia, né, se alocaram ali nas encostas de igrejas, do lado da igreja, e foi um ato importante porque, tirando o curandeirismo,
você tem as Santas Casas de Misericórdia para atender a população pobre. Então, as Santas Casas de Misericórdia dividiam espaço com o curandeirismo, tranquilo? E vai ser apenas essas duas práticas, curandeirismo e Santa Casa de Misericórdia, só essas duas práticas que você tem nesse momento e no imperial, no período republicano, para tentar olhar para essas pessoas, né, pobres e escravos. Bom, período imperial, aqui que é interessante, o Dom Pedro I já começa a ter uma preocupação sanitária, né, porque você sabe, o Rio de Janeiro vai se transformar em um grande lixo. O Brasil tinha um estigma de país doente, ninguém queria vir para o Brasil, né? O Brasil tinha essa fama, você quer pegar uma doença de leve, vem para o Brasil. Porque aqui você tinha surtos massivos de febre amarela, sarampo, malária, varíola. Rio de Janeiro teve peste bubônica, só para lembrar que a peste bubônica matou um quarto da Idade Média, da população da Idade Média, a partir do século XIV, teve peste bubônica no Rio de Janeiro. E é claro, a partir dessa preocupação sanitária do Dom Pedro I, você teve aqui um processo de segregação socioespacial. E aí você já começa a entender a genética, o DNA da ocupação irregular dos morros cariocas. Porque, veja, a partir do momento que o Dom Pedro I vou começar a me preocupar a um nível sanitário, eu vou começar a tirar o pobre do centro, né, porque eu vou limpar o centro. E a limpeza é tanto sanitária quanto étnica. Eu vou empurrar essas pessoas para os morros, né, para as encostas, para um lugar distante, onde não chega Estado, onde não chega nenhum tipo de política sanitária, porque eu estou preocupado apenas com uma parcela da população brasileira, sobretudo a população branca, nobres, colonos. Da mesma forma, no período colonial, não houve uma mudança abrupta nisso, muito pelo contrário. As forças históricas segregacionistas, preconceituosas, higienistas apenas foram sendo modificadas, né, os agentes, mas a ação é a mesma, né, que olhar apenas para uma parcela populacional e não olhar absolutamente para outra parcela da população, que no caso é a maioria da população, né, pobres e escravos. Tranquilo? Período republicano, aqui você tem a abolição da escravidão, em 1888, e aí você sabe, né? A partir da abolição da escravidão, várias perguntas ficam pairando no ar. Primeiro, existia um medo que pairava no ar, um pânico social, um pavor, advindo muito da revolução no Haiti. Desculpa o termo, mas a partir da revolta no Haiti, as elites brasileiras começaram a ter uma espécie de cagaço, né? Um medo de que aqui no Brasil pudesse ter uma revolta escravocrata, né? Que os negros pudessem pegar em armas e dominar o país, coisa que nunca aconteceu. Mas aí tem outras perguntas que começam a nascer, muito devido também à força desse medo, desse pavor em relação aos negros. Uma pergunta foi a seguinte: o que vamos fazer com esses negros agora? A gente não pode bater, não pode matar mais. Uma outra pergunta é: esses negros poderão entrar na lógica capitalista de crescimento econômico e político? Claro que não. Uma forma de barrar, de colocar o negro onde ele deveria estar na mente da elite desse momento, é contratar a mão de obra imigrante a despeito da mão de obra dos negros daquele momento. Só que aí veja, pegando agora a veia do tema, o Brasil já era um caldeirão de epidemias. Varíola, malária, por aí vai. Já tem muita doença aqui, o país já é doente, não existe uma política séria sanitária, porque a política do Dom Pedro I foi extremamente falha, né? E aí chega mais gente, chegam pessoas com doenças que eu não conheço, eu não sei tratar, e aí o que acontece? Esse caldeirão explode, né? Esse caldeirão de revoltas. E esse caldeirão de revoltas vai explodir na revolta da vacina, né, que você tanto conhece. A partir desse momento, né, de epidemia, de imigrantes, começam a ter umas campanhas sanitárias um pouco mais sérias, um pouco mais fortes. Eu destaco aqui, obviamente, Oswaldo Cruz, né, ficou famoso por ter enfrentado a revolta da vacina, sobretudo com o surto de gripe espanhola. É bom lembrar, né, que o Rodrigues Alves foi acometido com gripe espanhola. Só tome um cuidado, para quem já teve aulas comigo, eu sempre falo nisso, eu gosto de bater nesse ponto, que é não reduza a revolta da vacina a uma revolta apenas, né, advinda da epidemia. Não, não é isso. A revolta da vacina tem forças históricas muito fortes. A revolta da vacina envolve questões sociais, questões religiosas, né? Existem várias micro-revoltas
né, que foram se acumulando. Isso tudo vai se estourar na revolta da vacina. A revolta da vacina envolve, por exemplo, uma população, né, que estava colocada ali na pequena África do Rio de Janeiro, que era extremamente subjugada, violentada pela força policial. E tudo isso vai ser colocado na revolta da vacina. A revolta da vacina é o estopim dessas violências estatais. Porque, veja, uma outra coisa, a vacinação aqui é compulsória, é forçada, não existe uma política pública de informar, para informar a população. Até hoje as pessoas não acreditam em vacina, tem essa escrotidão do movimento anti-vacina. Nesse momento, muito pior, né? Porque a elite carioca não conhecia vacina, a elite carioca não tinha ciência, muito menos as populações marginalizadas. Não houve uma política de informar a população, houve uma política de vacinar à força. E, né, a vacinação à força foi o estopim para as pessoas se revoltarem. Bom, período varguista, né? E aí, pelo tamanho do slide, você já começa a entender que, né, várias coisas já foram acontecendo mais seriamente. Primeiro, o foco do Vargas é tratamento de epidemias e endemias. Consegue não. Por quê? Ele até começa, né, com uma boa vontade de colocar recursos para barrar o avanço das epidemias no Brasil, só que acontece o desvio de recursos. Né? O recurso que, em tese, deveria vir para o tratamento de epidemias e endemias, ele vai para o financiamento da industrialização. Isso é muito atual, né? Hoje existe um debate entre o que é mais importante, a economia ou a doença. Você sabe que muitas das vezes esse embate ele é vencido pela economia. Muitas pessoas entendem que a economia é mais importante que a saúde pública. E isso vem desde o período varguista. O recurso que deveria ir para a saúde pública ele foi para financiar a industrialização. Um ponto positivo para o Vargas foi a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão, as IAPs. Na verdade, o Vargas ele vai atualizar as CAPs, que já existiam. Mas vejam uma coisa, não se engane com o Vargas, nunca, inclusive. O Vargas, quando faz isso, ele está preocupado com uma parcela da população. Nobres e colonos, não mais. Trabalhadores. A preocupação do Vargas é economicista. Ele sabe que se os trabalhadores pararem, para o Brasil, para a sua política trabalhista. Esse homem, Getúlio Vargas, ele está preocupado em colocar na cabeça das pessoas um espírito trabalhista. E é claro que ele vai querer tratar absolutamente os trabalhadores, e apenas só. Por isso a criação desse instituto. Isso vai se dar mais fortemente com a Constituição de 1934, em que o trabalhador vai ganhar muito mais respaldo, né? Já começa a acontecer que a licença gestante. Mas nunca se esqueça, a preocupação do Vargas é cuidar do trabalhador, e ele não faz isso porque ele é o pai dos pobres. Ele faz isso porque ele sabe que se ele não fizer isso, a sua própria política ela vai para o ralo, certo? Bom, eu destaco aqui, claro, a criação do Ministério da Saúde em 53, veja, né, em 53 apenas no período varguista, veja o tanto de história que a gente já passou aqui rapidamente, Império, República e tal, só no período varguista você vai ter a criação de um ministério apenas para cuidar das questões relativas à saúde pública. João, e antes? Não tinha um ministério só para a saúde? Não. A saúde era pauta meio que pulverizada de outros ministérios, de outros órgãos. E eu destaco, em 63, já é o segundo governo do Vargas, quando ele volta depois do Dutra, com a terceira Conferência Nacional de Saúde. É um grande avanço, porque é a partir dessa terceira conferência que começa a germinar, começa a se ventilar as ideias da medicina social, que é a criação de sistema de saúde para todos. Não é que vai ser criado agora. As pessoas começam a entender o seguinte: opa, temos que nos preocupar não só com o trabalhador. A gente tem que se preocupar com o cara que não trabalha também. A gente tem que se preocupar com o cara que não tem assistência pública. Por que não, então, criar um sistema de saúde para todos? Direito à saúde deveria ser universal? Segundo ponto, por que não organizar um sistema descentralizado, tirando um pouco o foco dos grandes hospitais, colocando um pouco o foco para o município? Tristemente, essas ideias são barradas pela ditadura militar. A ditadura militar corta verbas. Você tem uma noção, apenas 1% do orçamento geral da União foi dedicado para a saúde. E aí, é claro, vão se intensificar doenças antigas e novas. Uma doença que eu chamo a atenção na ditadura militar é a meningite. Você não tem noção da quantidade de crianças que morreram de meningite na ditadura militar, só que as pessoas não tinham ideia na época que os jornais estavam fechados. E é claro, o aumento da mortalidade infantil. E é na ditadura militar também que cresce a privatização da saúde.
E aí, é claro, senhores, se o debate é privatização da saúde, eu vou calar aquelas pessoas que querem uma medicina social. Isso para mim não é importante nesse momento. Só vai virar e só vai ser importante, só vai virar pauta de novo com a nova República, década de 80, em que você tem, ainda bem, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde é a base para a criação do SUS. A 8ª Conferência Nacional de Saúde dá força para a Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Bom, primeiro, qual é o debate da 8ª Conferência Nacional de Saúde? Aliás, qual que é o tema da 8ª Conferência Nacional de Saúde? Saúde como direito de todos e dever do Estado. Você já viu essa frase? Sim, ela é um artigo da Constituição. Então veja a importância dessa conferência. O tema da conferência virou artigo constitucional, em que o SUS é baseado nisso. E é claro, o entendimento belíssimo da 8ª Conferência Nacional de Saúde é o entendimento social da medicina. O médico da família, a medicina preventiva. No Brasil, tristemente, prevaleceu a medicina curativa, não a preventiva, né? Só que isso foi debatido, isso foi tese dessa Conferência Nacional de Saúde. E a partir dessas forças históricas, dessas conferências, você tem em 1990, a criação do Sistema Único de Saúde, baseado nessa medicina social, na hierarquização, na descentralização. E é claro, e aqui, só para a gente fechar, tome muito cuidado ao criticar o SUS, porque em tese ele é maravilhoso, é um sistema muito bom para você atingir todo o país. Só que ele é mal gerido, só que você tem uma falta de profissionais no SUS, né? E é claro, eu acho que não cabe julgamentos nisso. Eu entendo muito, né, a falta de profissionais para o SUS, porque não é atrativo mesmo. Então, é um problema multifatorial, não é algo fácil de ser resolvido. E eu tenho certeza absoluta, não só eu, pessoas como Drauzio Varela e tantos outros entendem que o caminho não é acabar com o SUS, seria fortalecê-lo, né, e cada vez mais incentivar. Tranquilo, pessoal? Bom, seguinte, qualquer coisa, né, mande as dúvidas, como sempre, abraços e bons estudos.